eu sou Giana, mas as pessoas costumam me chamar de Gi e eu gosto disso. Eu sou de Caxias, no Maranhão, uma cidade que fica no leste maranhense. Eu vivo em uma região coberta por natureza e, de certa forma, isso me ajuda muito a entender grande parte dos meus projetos que eu faço atualmente, que tem a ver com o meio ambiente e com a natureza. Eu comecei com um projeto inicial que era de Naturalize, e no início era mais porque eu queria mostrar para as pessoas um pouco do que eu sentia quando eu estava perto da natureza. O meu avô, ele foi um migrante climático. Ele saiu do sertão de Bragradó da época da seca e teve que vir de mula com a família até chegar aqui no Maranhão. E aí, Raiz, o bairro que eu vivo agora, foi um dos locais onde ele começou a nova vida dele, longe de onde ele tinha vivido. A gente vem de um território onde tem muita queimada ilegal. Então eu já perdi muitos vizinhos e muitas casas e pessoas por conta dessas queimadas. Grande parte de biodiversidade. E aí foi meio que o início que eu comecei a ver que não estava tão legal. E o que eu podia fazer foi, no caso, começar a tentar mostrar isso para as pessoas. Fazia rodas de conversa no meu bairro mesmo, na minha casa, chamava os moradores e a família, então eles foram os primeiros impactados. E eu tentava fazer uma coisa mais dinâmica com eles. Botar aula livre, as cadeiras, a gente sentar e tentar conversar sobre, e também tentar aprender com eles o que é que eles entendiam por isso. Afinal de contas, eu era uma criança, eu comecei com 10 anos. E no início era um pouco mais rústico, os meus cartazes eram feitos de canetas, meio borrados, mas já era alguma coisa. Eu acredito que todo mundo tem um quê de ativista, porque ativista vem de agir. A minha mãe, por exemplo, eu acredito que ela é uma ativista na educação. A educação mudou a vida dela. A minha avó, ela não conseguiu ir para a escola, então ela vendia bolo para criar 13 filhos. E aí a minha mãe conseguiu ser a primeira a ir para uma escola privada e hoje ela é professora. E ela diz muito que ela tentou agir de uma coisa que ela acreditava que era educação. E da mesma forma, ativista ambiental é porque eu acredito muito no papel do meio ambiente e da natureza para a nossa vida em geral, é uma coisa universal. E ainda mais quando a gente vem desse lugar de sentir pertencimento com isso. Eu sempre fui muito próxima à natureza pelo lugar que eu venho e pela a minha ancestralidade e comunidade. Então, para mim, sempre foi algo importante proteger, porque é algo que eu gosto. O meu ativismo veio daí. Então, para mim, ser um ativista ambiental é você tentar agir por algo que você se importa. O Tecohá é uma palavra que vem do Guarani que significa, de certa forma, nós somos onde somos. Esse é um projeto que eu fundei junto com outros adolescentes, mais outros 5. A ideia dele é fazer um mapa, é uma plataforma onde a gente consiga mapear injustiças climáticas no território do Brasil. Então, por exemplo, se uma comunidade está sendo afetada por uma grande obra que está deixando eles com a saúde afetada, ou até mesmo a questão de deslocamento para outros cantos por conta dessa grande obra, a gente pode considerar isso como um fato de injustiça ambiental. Está sendo feito um processo para o protótipo dele. Ele foi feito por adolescentes, então a gente está tentando formalizar mais o que seria o Tecohá e com a ajuda de pessoas que já são experientes na área e especialistas. E a gente utilizou esse plano de ação para uma competição que se chama The Earth Prize. É uma das competições mais importantes de sustentabilidade para a juventude. E a gente conseguiu ganhar como finalistas o prêmio de 2025. E a meta é que a gente consiga alavancar o projeto e conseguir fazer com que ele realmente seja útil. A Lala me ensinou o cultivo de comunidade. A gente aprende dentro dos acampamentos sobre o que a gente chama de mandamentos, que são os mandamentos dos líderes. E um deles é que a gente aprende que o líder, ele é ensinado a fazer o cultivo de comunidade. E essa questão de estar entre pessoas e aprender com elas foi uma coisa que eu aprendi mais com a Lala, principalmente porque a gente fala muito de escutativa dentro dos acampamentos. A gente tem treino de tentar entender como conversar com uma pessoa de verdade, mas prestando atenção com o que elas estão falando e dessa forma tentar criar laços. E a gente pode tirar aprendizado de cada pessoa e de cada vivência, e a Lala foi muito importante para eu começar a praticar isso na minha vida em geral. Depois da Lala, o meu projeto de educação ambiental começou a ser
de forma horizontal, sabe? Antes, geralmente, a gente fazia palestras, e geralmente em palestras, as crianças ou jovens, elas ficam sentadas nas cadeiras, e vai ter uma pessoa em pé falando no microfone, ou então mostrando os cartazes e as palestras. Mas essa questão da roda e de comunidade, e também até essa questão latina da gente ter essa coisa de querer ficar próximo, e eu acho que isso foi muito importante para eu começar a aprofundar mais a questão de falar de educação climática e educação ambiental com a perspectiva dos nossos territórios. Ou seja, tentar trazer muito o pessoal para a conversa, para o debate de quando vou falar isso, e tentar fazer com que, por meio dos exemplos que eles veem no dia a dia deles, nas brincadeiras, com as pessoas que eles interagem, entender um pouco mais que o clima e que o meio ambiente está ligado a tudo deles, da cultura até com as pessoas que eles falam.